Gostaram da aula de sexta-feira? Foi legal, não foi? Eu vimos todo mundo. Foi bem divertido, eu gostei. Sexta-feira que vem tem de novo. Gostaram do meu batom rosa? Lindo, né? Todo mundo vê. Hoje vamos para mais uma aulinha de matemática sobre frações. Então peguem aí o livro de vocês, página 105, comparação de frações. Joyce dividiu uma figura em partes iguais, depois as pintou. Então tá aí a figurinha de Joyce. Ele começa com duas perguntas. Primeira, em quantas partes iguais a figura foi dividida? Você vai contar com todos os quadradinhos. Então, todos os quadradinhos, 15. Moleza, né? Eu dando a resposta. Não, assim não dá certo, não. 2. Que fração pode representar a parte colorida de amarelo? Lembrem-se, né, que na minha fração, o número de cima é o numerador e o de baixo denominador, certo? O meu numerador é as partes que foram pintadas e o meu denominador as partes que foram divididas, ok? Então, aí nessa questão 2, todas as cores você vai colocar o 15 no denominador, que foram as partes divididas, né? Meu desenho foi dividido em 15 partes. O numerador é que você vai contar. Então, vamos lá. De amarelo, 2. De vermelho, 3. De verde, 4. E de azul, 6. Então, botar bem aqui, ó. Essa daqui é o de amarelo. Certo? Aí o de vermelho, 3/5. O de verde, tá VD. O de verde, ó, 15, 4. E o de azul, 6 quinzeavos. Então, de amarelo, 2 quinzeavos. De vermelho, 3 quinzeavos. De verde, 4 quinzeavos. E de azul, 6 quinzeavos. Observe que a parte colorida de azul é maior do que a parte colorida de verde. Dessa maneira, escrevemos. 6 quinzeavos é maior que 4 quinzeavos. Então, como o nosso capítulo é sobre comparação de frações, eu vou comparar uma fração com a outra, certo? Então, aí nesse balãozinho aí, nessa nuvenzinha, ele já está fazendo isso, ele já está comparando uma fração com a outra. Ó, 3 quinzeavos, vamos apagar aqui, é maior ou é menor do que 4 quinzeavos? É menor, então você vai colocar o símbolozinho, ó, de menor. Lembrando que assim é maior que e assim é menor que. Esses são os símbolos que nós vamos usar na comparação de frações, certo? Então, 3 quinzeavos é menor do que 4 quinzeavos. E 4 quinzeavos é menor do que 6 quinzeavos. De acordo com a representação concluída, que 6 quinzeavos da figura é maior do que 4 quinzeavos da mesma figura. Então, aí ele dá o nomezinho dos símbolos, ó. O símbolo lê-se maior do que e o símbolo menor do que. Pra você não esquecer. Página 106. Eu vou ir ajudar vocês na questão 3, depois vocês vão fazer a questão 1, a questão 2 e a 3 da 107. A questão 108 e a questão 108. A página 108 e a página 109 e a página 110.
Vocês vão fazer sozinhos, que é só comparando frações, certo? Então, vamos lá concluir aqui a 106. 3. Em cada item, escreva uma fração que pode representar a parte colorida de cada cor indicada, em relação à figura da página anterior. Depois, compare-os colocando o símbolo maior do que ou menor do que entre eles. Vamos lá. Ele quer que você observe o desenho aí da página anterior, aquele quadrinho, né, que a Joyce pintou. Parte colorida de amarelo, 2,15 avos. E a parte colorida de azul, 6,15 avos. Agora ele quer que eu use o sinal maior do que e menor do que. Então, 2,15 avos é maior ou é menor do que 6,15 avos? É menor, né? Então, tá aí o menorzinho. B. Parte colorida de verde, 4,15 avos. Parte colorida de vermelho, 3,15 avos. Então, 4,15 avos é maior do que 3,15 avos. E o item C, parte colorida de amarelo, 2,15 avos. E a parte colorida de vermelho, 3,15 avos. 2,15 avos é menor do que 3,15 avos. Então, tá aí o que você ia fazer aí, ó. Você ia colocar as frações e os sinais, tá? Agora você vai fazer página 106, 107, 108, 109 e 110. Facílimo. Então, vamos lá fazer? Eu volto já com a correção. Забуду имя любимое мое, твое имя имя любимое мое. Vamos lá? Corrigir página 106. Observe como Maria comparou as frações 3 dozeavos e 8 dozeavos. Então, ela dividiu a figura dela em 12 partes. Uma ela pintou 3 e a outra ela pintou 8. Como a parte pintada de vermelho é menor do que a parte pintada de azul, concluímos que 3 dozeavos é menor do que 8 dozeavos. De maneira semelhante à de Maria, pinte as figuras e compare as frações indicadas em cada item. Então, ela tem aí 8 nonos e 2 nonos. Então, você no primeiro desenho aí, você ia pintar, né? Tá dividido em 9 partes cada um. No primeiro, você ia pintar 8 partes. E no segundo, você ia pintar 2 partes. Para representar aí as duas frações, né? Então, no primeiro você ia pintar 8 partes e no segundo 2 partes. Qual o símbolo que eu vou usar aí? Maior do que ou menor do que? 8 nonos é maior do que. Então, o símbolozinho aí, ó, é maior do que. No item B, 5 18avos e 12 18avos. Então, o meu inteiro foi dividido em 18 partes, tá aí, né? Divididozinho em 18. No primeiro eu vou pintar 5 e no segundo eu vou pintar 12, certo? 5 18avos é menor do que 12 18avos. Então, esse é o símbolo. Fácil, né? Página 107, questão 2. Haroldo organizou algumas frações em ordem crescente. A ordem crescente é do menor para o maior, está crescendo. Da esquerda para a direita. Com a representação em ordem crescente que ele fez, podemos comparar as frações. Note que 3 décimos vem depois de 1 décimo. Assim, 3 décimos é maior do que 1 décimo. 1 décimo vem antes de 6 décimos. Assim, 1 décimo é menor do que 6 décimos. Agora, com base na representação de Haroldo, compare as frações colocando os símbolos menor do que, maior do que ou igual entre elas. Então, vamos lá. Na A, 4 décimos é menor do que 6 décimos. B, 9 décimos é igual a
ficar 9 décimos. C, 8 décimos é maior do que 2 décimos. D, 10 décimos é maior que 1 décimo. Item E, 1 décimo é menor do que 5 décimos. E 7 décimos é maior do que 3 décimos. Questão 6, página 107. Os recipientes apresentados a seguir são iguais e as marcações também indicam que estão divididos em partes iguais. A. Que fração pode representar a quantidade de líquidos no recipiente A? Foi dividido em 5 partes, e encheram até a 4ª parte. Então, no A vai ficar 4 quintos. No B só encheram até a primeira linha, Então, 1 quinto. E no item C, 3, Até a terceira linha. Então, 3 quintos. Rapaz, é muita molezinha, Escreva em ordem crescente as frações que podem representar a quantidade de líquido em cada recipiente. Então, se ele quer do menor para o maior, que é a ordem crescente, Então, vai ficar 1 quinto, certo? 3 quintos, 4 quintos. Então, tá aí a ordem. 1 quinto é menor do que 3 quintos, que é menor do que 4 quintos. Quarta questão, página 108. Complete os quadros a seguir, escrevendo as frações que representam as lacunas nas retas. Em cada uma das retas, a unidade, ou seja, o inteiro, está dividido em partes iguais. Então, aí na minha primeira reta, vai ficar 1/2, Ela foi dividida ao meio, então vai ficar 1/2. Como é que eu faço aqui? Você entender? 1/2. Na segunda, eu tenho 1/3 e tenho 2/3. Certo? A primeira e a segunda reta. Na terceira reta, eu tenho 1/4, 2/4 e 3/4. Vou apagar aqui. Eu tenho 1/4, 2/4 e 3/4. E a terceira reta. E a quarta reta, eu tenho 1 quinto, 2 quintos, 3 quintos e 4 quintos. Certo? Aí ele pergunta, as frações que você indicou são maiores ou menores do que 1 inteiro? São menores, Porque tá aí o meu número 1, ó. Esse meu número 1 é o meu inteiro. Se ele tá entre o 0 e o 1, ele não é um inteiro. Ok? Então, você vai colocar aí que são menores, porque estão entre o 0 e o 1. Questão 5. De acordo com a atividade anterior, compare as frações indicadas a seguir escrevendo os símbolos menor do que, maior do que ou igual. 1/2 é menor do que 1 inteiro. Então, vamos colocar aqui logo. A, B, C, D, E, F. Então, 1/2 é menor do que o inteiro. B, 2/3 é maior do que 1/3. C, 1/4 é menor do que 3/4. 1 quinto é maior do que 2 quintos. 2 meios, 2 é igual a 1. Se eu dividir em 2 e pintei os 2, foi um inteiro, F, 2/6 é menor do que 1/2.
Por que que aí tá diferente aí as frações? Se eu pego aqui o meu inteiro, ó. Eu tenho um inteiro aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peguei aqui e dividi em 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dividi a minha barra de chocolate em 6. Certo? E comi 2 pedacinhos. Depois eu peguei outra barra de chocolate e dividi ela no meio. E comi um quadradinho. É maior essa ou essa? O meu pedaço. Esse pedaço aqui vai ficar maior ou menor do que esse pedacinho aqui? Maior, não é? Então, por isso que 2/6 é menor do que um meio. Porque um quadradinho aqui da minha barra de chocolate, que eu dividi em 6, um quadradinho vai ficar menor do que se eu tivesse dividido a minha barra ao meio. Página 109. Observe aí os brinquedos. Quantos são os brinquedos ao todo? Todos os brinquedos juntos? 10. B. Que fração do total de brinquedos podem representar as bonecas? Olha o que eu disse. Se o meu total são 10 brinquedos, então todas as minhas frações, o denominador vai ser o 10. Agora eu vou colocar o numerador. O numerador, né? Eu vou contar quantas bonecas? 4. Então aqui são as bonecas. Quantas bolas? Deixa eu botar BL para ser bola. São quantas bolas? 2. São quantos peões? 3. E são quantos carrinhos? Só um. Certo? Que é o carrinho. Boneca, bola, peão e carrinho. Ah, detalhe, não esqueçam dos certos, tá? Escreva as frações na ordem decrescente. A ordem decrescente é o quê? Do maior para o menor. 4 décimos. Que mais? 3 décimos. Que mais? 2 décimos. E 1 décimo. Ordem decrescente é do maior para o menor. Ordem crescente é do menor para o maior. E a nossa última páginazinha aí, questão 7, página 110. O quadro abaixo apresenta a fração do total de fichas que os jogadores obtiveram ao final de um jogo. A Ana, 8,36, o Fabrício, 5,36, a Marina, 12,36 e o Pedro, 11,36. Sabendo que o vencedor é o participante com maior quantidade de fichas no final do jogo, resolva os itens a seguir. Qual foi o vencedor desse jogo? A Marina, que tem 12,36. Quem ficou em segundo lugar? O Pedro, com 11,36. Terceiro lugar, a Ana, com 8,36. E no quarto lugar, o Fabrício, com 5,36. C. Escreva as frações no quadro na ordem crescente. Ordem crescente, do menor para o maior. Ordem crescente. Questão 8. Utilizando as frações de um mesmo inteiro representado nas fichas, complete o esquema. Então, você vai pegar essas fichinhas de cima e colocar aí nos lugares corretos. Então, nós vamos começar com a fração 31/35, certo? Depois 5/35, que é igual 5/35. Certo? Vou botar a aulinha aqui para separar. Que é a questão 8.
Aqui a questão C, o item C da questão 7. Então, tá aí a resposta, tá? Cada um no seu quadrinho. E terminamos mais uma aulinha de matemática. Beijinho com meu batom rosa. Rosa pink, é? Não sei. E até a próxima aula.